Muitas pessoas defendem a ideia de que a humanidade não tem mais jeito, de que tudo está perdido e que caminhamos de mal a pior. Mas será mesmo que estamos piorando, como dito nessa versão pessimista acerca dos desígnios da humanidade? O ponto de partida para a nossa análise é o aspecto histórico. Assim, basta estudarmos a história da humanidade para entrarmos em conflito com a tese de que estamos piorando enquanto sociedade e enquanto seres humanos. Vamos ajudar nessa análise. Como estava o mundo há um século atrás? A humanidade, nesse período, se automutilava na Segunda Guerra Mundial. E esse fratricídio não nos era novidade, pois havíamos recém-desembarcado da Primeira Guerra Mundial. Tivemos nesse período as atrocidades cometidas durante o Holocausto. Coisa inaceitável nos dias de hoje, mas que ocorreram em época bastante recente em nossa história. Partindo nessa análise, como estava o mundo há 500 anos atrás? Portugal e Espanha dividiam o mundo entre si pelo Tratado de Tordesilhas. Iniciavam o processo das navegações com barcos à vela. O avanço tecnológico era nada comparado aos dias de hoje. E na mesma proporção era o avanço moral e espiritual da humanidade. A América, recém-descoberto, era ainda pouco conhecida e o Brasil barbaramente explorado. Populações indígenas que hoje são protegidas, na época eram brutalmente dizimadas. A Europa era dividida entre reinos que lutavam entre si. A sociedade mal diferia do conceito de selvagem que temos nos dias de hoje. E retroagindo um pouco mais, temos a Idade Média, um dos períodos mais sangrentos de nossa história, sob a égide da Igreja Católica, sem qualquer compromisso com a espiritualidade. Servia a espíritos comprometidos em sua ânsia de sangue e violência, que tudo faziam para neutralizar os avanços da ciência, da filosofia, das artes e da própria espiritualidade. Voltando um pouco mais, tivemos as cruzadas. Nesse ponto, os historiadores foram bastante generosos para com a igreja, de tal sorte que bem poucas pessoas têm a menor ideia das atrocidades cometidas nesse período da nossa história. Por onde passavam, esse exército que se auto-intitulava como divino, um mar de sangue se formava, inclusive e principalmente de mulheres, velhos e crianças. Não podemos nos esquecer que essa história de luta por conquistas também foi marcada pelo exército mongol de Genghis Khan, que de igual forma banhava de sangue as terras por onde passava. Alexandre, que a história venera como o Grande, também empreendeu uma empreitada de conquistas, pelo mero prazer de conquistar, espalhando o terror e inimagináveis atrocidades por onde passava. E assim, retroagindo, vamos tomando consciência do quão lesiva e destrutiva foi a nossa história. E retroagindo ao princípio de nossa organização social, veremos tribos lutando entre si, escravizando os vencidos que resistiam à morte, tão comum nas batalhas. Retroagindo ainda mais, teremos frágeis seres nas cavernas,
que, apesar da fragilidade, não se omitiam da prática da violência para com seus pares, prevalecendo o domínio do mais forte sobre os menos favorecidos, sem qualquer sentimento de compaixão. Pouco nos diferíamos dos animais que habitavam o nosso primitivo planeta. E faço aqui o convite para fazermos o caminho de volta. Vamos partir do período das cavernas, passando pelos diferentes períodos históricos, até chegar aos dias de hoje. Nesse caminho de volta, desde a época das cavernas até os dias de hoje, somos fatalmente levados à conclusão de que evoluímos, e muito, em todos os sentidos. Se fizermos uma projeção com base nessas informações, é impossível não vislumbrar um mundo melhor adiante. O erro de acreditar que as coisas estejam piorando decorre de uma análise parcial da realidade, sem considerar a história como um todo, mas nos atendo a uma pequena fração dessa história. Ocorre que os avanços da sociedade não se dão de uma forma retilínea, existindo o efeito pêndulo, onde um período de grandes avanços é sucedido por outro contrário a esse avanço, imitando assim o movimento do pêndulo. Porém, esse movimento pendular jamais conduz o pêndulo ao ponto de partida, de tal sorte que a volta é sempre menor que a ida e vice-versa. E assim vai se buscando o equilíbrio. Podemos fazer isso, uma experiência com isso. Soltemos um pêndulo e vamos verificando o que vai acontecendo. Ele sai de um extremo, vai para outro, mas sem chegar no extremo em si, chegando próximo a ele, retorna, mas não ao ponto de partida, a um ponto próximo a ele, e assim vai até atingir o equilíbrio quando ele para. Vamos pegar um exemplo prático. Vivemos um período de grande repressão iniciada em 1964, onde o exército fulmina os direitos individuais por 2 décadas. Com a redemocratização do país, as liberdades individuais que foram reprimidas vêm de uma forma exagerada, como uma mola, como a gente solta uma mola após a pressão e ela volta se expandindo. Muitas forças contrárias a essa liberdade agem hoje no sentido de fulminá-la e dessa forma visam acabar com as liberdades individuais, causando um aparente retrocesso, trazendo a intolerância que vem acompanhada da violência. Digo aparente, pois se analisarmos um pequeno período, veremos que estamos andando para trás. Mas se analisarmos em um contexto maior, veremos que estamos dando alguns passos para trás após caminharmos muito para frente. É o efeito pêndulo buscando o seu equilíbrio. Assim, uma análise histórica já seria o bastante para fulminar a ideia de que a humanidade não tem jeito, de que tudo está perdido, de que caminhamos de mal a pior. E eu poderia trazer aqui argumentos filosóficos nesse mesmo sentido, mas vou me abster nesse particular para que nossa análise seja o mais simples e compreensível possível. Assim vamos falar na esfera religiosa. Sugiro que todos assistam o vídeo O Background da Religiosidade Humana, de minha autoria. Nesse vídeo mostro que a própria religiosidade apresenta esse caráter de evolução gradativa,
partindo de conhecimentos mais básicos, tornando-se mais complexo ao longo da história, adequando-se à própria evolução da humanidade. Em João, capítulo 14, versículo 16, Cristo prometeu enviar o Espírito Santo como outro Consolador. Veja que ele não prometeu que voltaria, mas que enviaria outro Consolador, mostrando esse caráter de evolução progressiva da religião. E não vou aqui me aprofundar muito, pois como eu disse, o vídeo, o background da religiosidade humana, já faz uma análise bastante detalhada desse assunto. Saindo do campo da religiosidade, vamos adentrar agora o campo da espiritualidade. E vamos trazer algumas informações bastante relevantes, extraídas de O Livro dos Espíritos. A lei do progresso é uma das 10 leis morais a que alude Allan Kardec na parte 3ª desse livro. E esse progresso não se sustenta de uma única base, pois segundo as comunicações trazidas em O Livro dos Espíritos, há 2 espécies de progresso que se prestam mútuo apoio: o progresso intelectual e o progresso moral. Lembrando que esses progressos não marcham lado a lado, mas seguem ritmos diversos. Entretanto, ambos caminham no mesmo sentido, que é a evolução humana, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. Essa verdadeira odisseia evolutiva é trazida no livro Evolução em Dois Mundos, livro de Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Como o avanço material e espiritual não caminham lado a lado, como já foi dito, teremos um momento de maior avanço material, tecnológico, como outros momentos de maior avanço moral e espiritual. O período que antecedeu a vinda de nossos grandes mestres, desde Krishna até Maomé, foi marcado por um grande avanço em termos de técnicas e organização social. Apesar do incipiente progresso, se olharmos com a ótica de hoje, representa um grande avanço comparado à sociedade pré-histórica. Vamos entender o que estava por trás desse avanço ao lermos o livro Os Exilados de Capela, que nos brinda com preciosas informações de nossa caminhada, saindo do primitivismo e adentrando a esse mundo de provas e expiações que estamos agora superando. Mais tarde, no século XIX, tivemos um momento de grande avanço técnico, com uma quantidade de inventos e inovações surpreendentes para a época. Esse momento foi sucedido pelo advento do Espiritismo, da fé Bahá'í e do Esperanto, mostrando mais uma vez que o grande avanço tecnológico é sucedido por um momento de grande avanço em termos de espiritualidade. Vivemos hoje um período de grande avanço tecnológico, capaz de nos surpreender a cada dia. Partindo da lógica anterior, esse período culminará em um grande avanço moral e espiritual. O Espiritismo traz que nosso planeta passou de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. E adentramos em um período de transição
para evoluirmos para um mundo de regeneração. E toda essa aparente desordem decorre de vivenciarmos o momento de transição. É um período de grande instabilidade, pois os velhos conceitos não nos servem mais e os novos ainda não estão prontos. É como acendermos a luz após um grande período de escuridão. A luz nos revela toda a bagunça que aí existia, mas a escuridão não nos permitia enxergar. Todo o mal antes oculto veio à tona. A pandemia fez com que caíssem as máscaras e cada um mostrasse o que de fato é. E voltando ao Livro dos Espíritos, na terceira parte, teremos a questão 784. Nessa questão, afirma Allan Kardec aos espíritos: bastante grande é a perversidade do homem. E afinal ele pergunta: não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Respondem os espíritos: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. E veja bem a parte final da resposta: faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Assim, esse aparente mal que observamos hoje faz parte de um processo necessário ao aprimoramento da humanidade, para sentir a necessidade de impulsionar o processo de regeneração planetária. Como dito agora há pouco, essa aparente desordem que vivemos hoje decorre do período de transição planetária que estamos vivenciando. Quem já fez uma mudança sabe da desordem que ocorre na pré-mudança, durante a mudança e no período pós-mudança, até que as coisas assentem novamente nessa nova morada. A nível planetário, estamos passando por esse mesmo momento. E até que nos assentemos nesse novo período, que é a regeneração planetária, vamos vivendo esse período de instabilidade que estamos presenciando hoje. Poderíamos nos perguntar: quando entraremos no período de regeneração? E eis uma pergunta para a qual não existe resposta, pois depende do quanto evoluirmos enquanto sociedade. Usando o nosso livre-arbítrio, podemos adiantar ou retardar esse processo. Além do mais, toda vez que falamos de movimentos sociais, não existem datas rígidas, pois tudo depende de sucessões de fatos que vão se entrelaçando, culminando em resultados, sendo impossível precisar o momento exato em que saímos de um período e adentramos em outro. A grosso modo, podemos ter uma ideia dos períodos de mudança que já passamos. Assim, quando saímos da pré-história e adentramos na história, que é um período bastante impreciso, diga-se de passagem. Possivelmente, nesse período, também adentramos no período de provas e expiações, saindo do primitivismo de então. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo,
escrito em meados do século XIX, traz que estávamos vivendo um momento de transição planetária. A análise dos fatos históricos que aconteciam naquele período levam-nos à conclusão de que havia recém-iniciado o processo de transição. E, mais uma vez, não temos uma data certa para determinar esse período. Assim, no mesmo sentido, não temos uma data certa de quando encerrará esse período para adentrarmos no mundo de regeneração. Ademais, a regeneração não é do planeta em si, mas das pessoas. A mudança ocorre nas pessoas que habitam o planeta. E cada pessoa tem o seu ritmo próprio de evolução. Não existirá uma data em que cada pessoa, a passe de mágica, mude. Assim, muitas pessoas já vivenciam em seu âmago esse processo. Outras levarão muito tempo. Outras sequer vivenciarão esse novo momento, sendo degradados para não atrapalharem o processo. Podemos dizer que o planeta entrou no período de regeneração quando a maioria da humanidade já esteja vivenciando esse processo em seu íntimo. E ressalto, não é o planeta, mas as pessoas que mudam. Conforme preceitua o Espiritismo, a lei do progresso é uma das 10 leis morais que regem a vida e a evolução espiritual. Segundo essa lei, os espíritos evoluem continuamente através de múltiplas encarnações, na busca da perfeição moral e intelectual. Esse processo, no entanto, ocorre de forma gradativa. Encarnação após encarnação, intercaladas por vivências no mundo espiritual, sendo oportunidades para aprender, corrigir erros e aprimorar-se. Assim, a humanidade, a despeito de tantos erros cometidos, evoluiu tanto, desde os primórdios até os dias de hoje. E não tem o mínimo de racionalidade acreditarmos que chegamos ao fundo do poço e que não tem mais jeito, que tudo está perdido. Justamente agora que estamos nos preparando para um avanço sem precedentes do ponto de vista moral e espiritual. E negar esse avanço que nos aguarda seria negar a própria história da humanidade. Cristo, certa vez, disse que nenhuma das ovelhas que lhe foram confiadas seriam perdidas. Essa declaração está presente em João, capítulo 10, versículos 27 a 30. Nessa afirmação, Cristo, fazendo uma alusão aos seres humanos, dá a certeza de que todos os seres que habitam o planeta passariam por seu processo de regeneração. E se ele confiou nesse processo de regeneração, quem somos nós para não confiar? Não confiar na regeneração da humanidade é não confiar na promessa do Cristo. É não confiar na perfeição de Deus, já que Ele a tudo criou. De igual forma, não faz sentido que Deus venha a pôr um fim na humanidade. Qual artista que destruiria sua obra, que apesar de ainda inacabada,
já demonstra todos os traços de perfeição? Como dito em O Livro dos Espíritos, Deus criou-nos simples e ignorantes para que avançássemos partindo da absoluta ignorância rumo à perfeição. Assim, passar pelos estágios que passamos em nossa caminhada faz parte dos planos de Deus, que criou-nos imperfeitos para trilharmos os caminhos da imperfeição e assim podemos lograr o mérito de nossa própria evolução. E somente assim provarmos que, de fato, evoluímos. Quisesse Deus que fôssemos perfeitos o tempo todo, assim teria nos criado. Dessa forma, é equivocado acreditar que Deus tenha errado ao criar a humanidade, e tampouco que tenha se arrependido em criá-la, como alguns defendem. Se Deus se arrependesse de algo, é sinal de que ele tem errado, o que é contrário à sua perfeição. Em outras palavras, acreditar que Deus tem errado em nos criar é acreditar que Deus é imperfeito ao criar algo contrário a essa perfeição almejada. Deus acreditou tanto na sua criação que nos deu o livre-arbítrio, o que equivale a dizer que nos deu o direito de acertar e errar, como forma de trilharmos o nosso caminho evolutivo. Que passemos assim a utilizar o nosso livre-arbítrio não só para trilharmos o caminho da nossa evolução espiritual, mas para ajudarmos nossos irmãos que ainda se encontram perdidos em suas caminhadas. Assim estaremos ajudando ao Cristo a cumprir a promessa de que nenhuma das ovelhas que lhe foram confiadas seriam perdidas. Estaremos também ajudando a Deus em seu projeto para que os seres simples e ignorantes que Ele criou atinjam a perfeição que foi o seu propósito ao criar-nos dessa forma e nos entregar o livre-arbítrio. Muito obrigado a todos pela paciência.